Imagina só, um livro de estratégia com mais de 2.500 anos, que ainda hoje é item obrigatório na estante de generais e até de CEOs. Pois é, esse livro é A Arte da Guerra. E fica a pergunta: o que um tratado militar da China antiga tem a nos ensinar sobre os conflitos de hoje? Bom, é o que a gente vai descobrir. Para entender a obra, primeiro a gente precisa conhecer o autor, ou a lenda por trás dela, a figura quase mítica de Sun Tzu. Ele não era só um general, não. Ele era um verdadeiro filósofo da guerra, e a sabedoria dele moldou o pensamento estratégico por séculos. Então a história se passa lá na China, por volta de 500 a.C. Era uma época de guerra sem fim, sabe? E foi bem nesse caldeirão de conflitos que ele forjou seus ensinamentos, que foram compilados na Arte da Guerra. Um manual que, desde então, vem sendo estudado por todo tipo de líder. Mas o mais incrível é que o poder das ideias dele vai muito além. As estratégias de Sun Tzu saíram do campo de batalha e hoje em dia são usadas em salas de reunião, em disputas de mercado e até naqueles desafios pessoais que todo mundo enfrenta. No fundo, são regras para vencer qualquer tipo de conflito. E aqui a gente chega no coração da coisa, e que talvez seja a ideia mais surpreendente do livro. A verdadeira maestria não é sair ganhando todas as batalhas no braço. É, na verdade, derrotar o inimigo sem nem precisar lutar. É uma filosofia que coloca a inteligência, muito acima da força bruta. Tá, mas por que essa insistência toda em evitar o combate? Porque a melhor vitória é aquela que a gente conquista antes mesmo da briga começar. A resposta de Sun Tzu é direta e reta, bem pragmática. A guerra custa caro demais. Pois é, porque evitar a luta é o objetivo principal. Porque para Sun Tzu, a guerra é sempre o último recurso. Uma coisa tão perigosa que tem que ser tratada com o máximo de cuidado. Para ele, a guerra era um sinal de que a estratégia falhou, e não o ponto alto dela. E o Sun Tzu era super prático quando falava dos custos de um conflito. Pensa bem, campanhas muito longas acabam com os recursos, as armas se desgastam e, o mais importante, as tropas ficam desmoralizadas. Um exército cansado e um estado sem grana viram um alvo fácil para outros rivais, né? E o impacto no bolso era o que mais preocupava. Pelos cálculos dele, uma guerra longa consome até 70% da riqueza do povo e 60% da renda do Estado. Esses números deixam claro que uma vitória no campo de batalha pode ser, na prática, uma derrota econômica e social gigantesca. Certo, então qual é a alternativa? Sun Tzu propõe uma hierarquia bem clara. A melhor jogada é atacar a estratégia do inimigo, melar os planos dele. Depois, a segunda melhor opção é quebrar as alianças dele, usando a diplomacia. Atacar o exército em si já é só a terceira opção. E a pior de todas, tentar cercar e invadir cidades fortificadas. Isso é um desperdício enorme de vidas e de recursos. E isso nos leva direto para outro pilar da filosofia de Sun Tzu, a preparação. Para ele, o resultado de uma batalha não depende da sorte, depende de um cálculo muito bem feito bem antes de qualquer soldado dar o primeiro passo. A vitória, segundo Sun Tzu, depende da análise de 5 fatores essenciais antes de qualquer coisa acontecer. Um general que domina essa análise consegue prever o resultado. Agora, quem ignora isso? Bom, já está fadada a derrota. O primeiro fator é o caminho, ou a causa moral. É sobre ter harmonia entre o povo e seus governantes, sabe? Ter todo mundo remando para o mesmo lado. Sem essa união, que inspira lealdade, um exército simplesmente não tem alma. O segundo é o clima. E não é só sobre chuva ou sol. É sobre as condições do tempo, no sentido de timing, noite e dia, as estações do ano. Entender o ritmo da natureza é chave, porque o tempo pode ser um grande aliado ou um inimigo terrível. O terceiro é o terreno. A geografia do lugar é vital. As distâncias, os obstáculos no caminho, o terreno dita as regras do jogo, onde se pode mover, onde se posicionar. Conhecê-lo é essencial para sobreviver e ter vantagem. Em quarto lugar vem o comando, ou seja, as qualidades do general. Ele precisa de inteligência para planejar, coragem para agir, benevolência para inspirar os soldados e rigor para manter a disciplina. O caráter do líder define a força da tropa. E, por último, a doutrina, que é a organização do exército. Isso quer dizer ter uma cadeia de comando que funciona, uma logística que não falha. Sem essa estrutura toda arrumadinha, um exército, por maior que seja, vira só um bando de gente desorganizada. Ok, uma vez que todos esses fatores foram calculados, entra em cena a ferramenta que talvez seja a mais poderosa de Sun Tzu, a dissimulação.
A máxima dele é bem clara: toda guerra é baseada no engano. O princípio é genial de tão simples. É preciso parecer o oposto do que se é. Se as forças são capazes, tem que parecer incapaz. Se está tudo pronto para o ataque, tem que parecer despreparado. O objetivo é sempre fazer o inimigo subestimar a situação e, com isso, cometer erros fatais. E esse engano também é um jogo psicológico. É preciso manipular a cabeça do inimigo. Se o comandante adversário é orgulhoso, a tática é irritá-lo para que ele haja por impulso. Se ele é mais cauteloso, a ideia é inflar o ego dele para que ele fique descuidado. No fim das contas, o objetivo é controlar o ritmo do conflito. Se o exército inimigo está descansado, use táticas para cansá-lo. Se as tropas estão unidas, semeie a discórdia entre elas. A ideia é sempre atacar onde há fraqueza e criar a maior desordem possível. E agora, finalmente, a gente chega ao princípio mais famoso e talvez o mais importante de toda a arte da guerra. É a frase que resume toda a sabedoria estratégica de Sun Tzu. Então, qual é a chave mestra que garante a vitória? O segredo que transforma um bom general em um mestre invencível? A resposta é bem simples: conhecimento. Sun Tzu criou praticamente uma fórmula para a vitória. Se uma pessoa conhece o inimigo e conhece a si mesma, não precisa ter medo do resultado de 100 batalhas. Se conhece a si mesma, mas não conhece o inimigo, para cada vitória haverá uma derrota. Agora, se não conhece nenhum nem outro, aí é derrota na certa em todas as vezes. E essa frase imortal resume tudo. A vitória não vem da força, mas da informação. Não vem da agressão, mas da compreensão. E essa sabedoria profunda que faz da arte da guerra um guia não só para vencer batalhas, mas para a gente navegar em qualquer conflito da vida com inteligência e estratégia.